Olá, eu sou o professor Milton Araújo do Instituto Integral e essa é a nossa primeira aula do curso de Raciocínio Lógico para concursos públicos. Aqui nós vamos abordar o conceito de proposição, conectivos lógicos, operadores lógicos e a construção, pelo menos o início, da tabela verdade. E lembre-se, para você tirar proveito dessas aulas do acompanhamento, é necessário que você tenha feito a leitura prévia antes de assistir à aula. Lembre-se de terem feito essa tarefa antes de sequer fazer a leitura prévia do assunto. Isso é só para provocar o cérebro, para ele ter um aprendizado mais rápido. Essa figura mostra os 3 passos do aprendizado. Se você não assistiu a aula inaugural, retorna lá e assiste, que está explicado bem como é que a gente vai trabalhar aqui. Em todas as provas que você vai fazer de concurso público ou de qualquer outro assunto, a gente tem 2 formas lógicas de pensar na prova. Uma é pela lógica informal, que é chamada de não clássica, e outra é pela lógica formal, que é chamada de clássica. Qual é a diferença das duas? É a forma de onde a gente vai retirar a verdade. Na lógica informal, a verdade vem por julgamento. Você vai interpretar o texto, o que ele está dizendo no texto. Você vai ler o texto e vai dizer o que ele está dizendo é verdadeiro ou é falso. A gente persegue a verdade na interpretação de texto ou das outras matérias. Na lógica formal, a gente vai atrás da validade. A validade, num primeiro momento, ela não se preocupa com o que foi dito, se preocupa com a estrutura lógica ou como foi dito. É uma diferença que vai do o que para o como. Aqui tem um exemplo que ilustra bem essa situação. Na sentença, se há fumaça, há fogo, ele está dizendo que a fumaça é a causa e fogo é o efeito. Você vai marcar incorreto se você estiver interpretando o que ele disse. Fumaça não causa fogo. Aqui eu estou interpretando o texto. Agora, se ele te dá a mesma proposição numa prova de lógica formal e diz a fumaça é a causa, a fogo é o efeito, aqui está correto. Por quê? Porque essa estrutura lógica aqui, a fumaça está no lugar da causa, a fogo está no lugar do efeito. Nós vamos ver direitinho como é que funciona essa proposição aqui na aula seguinte. Então aqui deveria marcar correto. Vejam que se eu interpretar o que ele está dizendo, o texto, eu vou errar essa questão na prova de lógica. Aqui é como. Então lembre-se disso. É uma briga do o que ele está dizendo versus como ele está dizendo. Conceito de proposição está fundamentado em 3 pilares. O primeiro é a definição. Talvez seja a única coisa que o Aristóteles, que é o criador da lógica formal, ele definiu. Proposição é uma oração declarativa. Oração é uma frase cujo núcleo é o verbo. Aqui a gente ainda está recorrendo ao português. E ela tem que ser declarativa. Então veja ali, ó. João é médico, é uma oração, tem um verbo e é declarativo. Então isso aqui é proposição. 2 mais 2 é igual a 3, também tem um verbo e está sendo declarado. É proposição. Alguns alunos foram aprovados, também é proposição. Foram aprovados, tem verbo. Hoje não choveu, está aqui o verbo, e ele está declarando. Então é proposição. E a proposição ela vai se apresentar, é o pilar 2, de 2 formas. Ou ela vem na forma afirmativa, como João é médico, 2 mais 2 é igual a 3, alguns alunos foram aprovados. E hoje choveu, está na forma afirmativa. É muito fácil pegar uma proposição na forma afirmativa e passar para negativa ou vice-versa. Forma negativa de João é médico, só colocar um não. João não é médico. 2 mais 2 é igual a 3. É só colocar 2 mais 2 é diferente de 3. Aqui a gente vai ver depois na aula das proposições categóricas, a negação do algum é nenhum. Por enquanto deixa essa daqui meio
suspensa. Hoje choveu, a negação é hoje não choveu. E a valoração, aqui começa a dar uma certa confusão na lógica formal, depois que os matemáticos começaram a dar aula de lógica formal. Porque o conceito, conforme ele foi proposto lá por Aristóteles e seus pares, há mais ou menos 2.350 anos, ele não tinha essa classe aqui de proposição. As proposições que o Aristóteles e os seus pares propuseram estão lá na página 18, a classificação das proposições. Proposições lógicas fechadas, a gente vai ver o que significa isso. Proposições abertas se caracterizam pela presença de uma incógnita e as proposições categóricas se caracterizam pela presença de um quantificador. Guardem isso, a característica de cada classe da proposição. Então, a valoração dentro da lógica formal, ela se dava por V, se a frase é verdadeira, se a oração é verdadeira, ou F, se a oração é falsa. Só tem esses dois valores dentro da lógica formal. É por isso que se diz a lógica formal é binária. Ou a proposição é verdadeira, ou ela é falsa. Ou o argumento é válido, ou ele é não válido. Mas não confundo verdade com validade, nem falsidade com não válido, ou falácia, ou sofisma. Não é exatamente a mesma coisa. As proposições abertas de primeira ordem, elas se caracterizam pela presença de uma incógnita matemática. X mais 5 é igual a 12. Normalmente elas vêm na forma de sentenças, igualdades ou desigualdades, maior, maior ou igual, menor ou menor ou igual. E a incógnita aqui é matemática. É um X, um Y, um Z, um W. Vejam que aqui o valor que a gente está buscando não é verdadeiro ou falso. X mais 5 é igual a 12. Cabe uma resposta como verdadeiro ou como falso? Não, não cabe. Não se pode julgar essa classe de proposição, que foi criação de matemáticos, julgar dentro da lógica formal. X mais 5 igual a 12, qual é o valor que nós estamos procurando aqui? O valor do x. Então eu tenho que resolver essa equação ou inequação e chegar num conjunto verdade ou num intervalo dentro da matemática. Então 7 é o valor do x, mas a proposição, conforme ela está dentro das aspas, ela continua aberta. Vejam que a característica de uma proposição aberta é a presença de uma incógnita. A proposição aberta de primeira ordem, ela fecha no conjunto verdade. Então, com base nesse conceito aqui, aberta, quando eu tenho a incógnita dentro das aspas. O conjunto verdade fecha a proposição. Aqui um desafio. Revise atentamente o quadro contido na sua apostila, lá na página 18, e responda as seguintes questões. 1. Classifique a proposição x mais 5 é igual a 12. É uma proposição lógica ou fechada, é aberta de primeira ordem, é aberta de segunda ordem ou é uma proposição categórica. 2. Classifique a proposição x é igual a 2 e o conjunto verdade aparece dentro da proposição. Ela é uma proposição lógica ou fechada, ela é aberta de primeira ordem, é aberta de segunda ordem ou é categórica. O desafio é respondido apenas nas aulas ao vivo. Proposição simples e proposição composta. Qual é a diferença das duas? O que é uma proposição simples? Como se representa em linguagem simbólica uma proposição simples? O que é uma proposição composta? Como se representa uma proposição composta em linguagem simbólica? Então vejam que aqui existe uma diferença estrutural entre essas duas proposições aqui. Ou ela é simples ou ela é composta. E aí, sutilezas conceituais. Vocês vão colocar aqui do lado, escrever à mão, se essa proposição é simples ou é composta. Pedro foi ao cinema, é simples ou é composta?
Paulo foi ao cinema, é simples ou é composta? Pedro foi ao cinema e Paulo também, é simples ou é composta? Pedro foi ao cinema e Paulo foi ao cinema, é simples ou é composta? Paulo é alto e magro, simples ou composta? Eles foram ao cinema, é simples ou é composta? Isso é um exercício que vocês vão ter que ver para entender as sutilezas conceituais. Não adianta a gente dar a resposta e vocês vão ler a resposta, mas não vão acabar se confundindo. Isso aqui já caiu na prova de concurso público, só que eles colocaram Pedro e Paulo são analistas do Sebrae. Essa questão deu muita confusão num concurso. Por quê? É uma sutileza conceitual. Onde é que vocês vão receber a resposta? Numa aula ao vivo. E essa figura aqui está representando o quê? Ali, ó, o bonequinho está com dúvida. Se você ficou com dúvida, ótimo, seu cérebro está aprendendo. Aqui nós vamos só olhar os conectivos lógicos. O que a palavra conectivo está dizendo? Que conecta. Então, olha ali, ó, conjuntivo é um chapeuzinho, aqueles que se usa em português. O E fica entre, cada 3 pontinhos aqui significa oração declarativa. Eu tenho uma oração declarativa à esquerda do E e outra oração declarativa à direita do E. Vamos dar uma olhada aqui. Pedro e Paulo foram ao cinema. Eu tenho um E ali. À esquerda do E eu tenho uma oração declarativa? À direita do E eu tenho uma oração declarativa? Aqui, Pedro foi ao cinema e Paulo também. Eu tenho uma oração declarativa do lado de cá e eu tenho uma oração declarativa do lado de lá também? Vejo que não é só fazer uma contagem simples de verbos, né? Eu tenho que traduzir do português para o logiquês. Eu tenho que ainda pegar alguma sutileza que o português tem para levar certo para o logiquês. Senão, se eu fizer a tradução mal feita, eu vou errar a questão. Disjuntivo inclusivo é o ou, é o Vzinho aquele, ó. Eu tenho uma oração declarativa aqui, tenho o ou entre elas e outra oração declarativa. Disjuntivo exclusivo é um Vzinho com um tracinho embaixo. A frase começa com ou. Ou João estuda ou faz calor. É uma disjunção exclusiva. Se ele fala João estuda ou faz calor, é uma disjunção inclusiva. Condicional tem várias formas de estabelecer condição. A principal delas é se à direita da palavra se eu tenho a causa. Depois vem o então ou nem tem o então. Se chegam visitas, vírgula, o cachorro late. Ele não colocou o então. Se tem o se, ela é condicional. É uma flechinha. Tudo isso vai ser visto na aula 2. E a bicondicional tem uma flechinha para cada lado aqui, ó. E tem que ter 2 vezes bi, 2 condições. Tem que ter 2 vezes a palavra se. Tem que estar se e somente se. Se ele tirar esse se e esse e daqui, vai ficar somente se. Só tem uma palavra se, então ela é condicional. Cuidem que isso aí já foi confusão em concurso, teve candidato que se confundiu. Estava somente se, ele botou a flechinha dupla e errou a questão. Mas tudo isso vai ser visto na aula 2, que a gente vai estudar as operações lógicas. Operadores lógicos. Aqui tem 6 operadores lógicos. Todos os conectivos estão aqui, ó. Conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, condição, bicondição ou dupla condição. Qual é o operador lógico que é só operador lógico? Não é conectivo lógico. E aqui mais desafio. A proposição. Esse símbolo aqui, o símbolo de negação. Não P, o P está em minúsculo. Como é que eu represento uma proposição simples em raciocínio lógico? Como é que eu represento uma proposição composta em raciocínio lógico? Então vocês vão dizer, ela é simples e tem que saber responder por quê. Se não conseguir dizer por quê, não entendeu. E aqui a proposição
negação de um P maiúsculo. É simples ou é composta? Por quê? Enquanto não conseguir responder por quê, nós temos isso aqui, ó. Se você não consegue explicar algo de forma simples, então você não entendeu o assunto o suficiente. Tudo o que não consegue explicar como fez, não faça. Tem que aprender primeiro. Não sai fazendo exercícios antes de ter entendido o assunto. Não vai conseguir aprender lógica. Então tem que entender primeiro, tem que batalhar em cima primeiro, para conseguir chegar depois no exercício e colocar as coisas no lugar. Está tudo simbólico lá, é como tentar aprender chinês ou russo ou árabe. Aquelas figurinhas ali, eu tenho que saber o que cada uma está dizendo para mim. Tabela verdade. Aqui nós vamos fazer a construção da tabela verdade ou a distribuição de valores verdades para cada uma das proposições que a gente tem dentro de uma proposição composta. A tabela verdade serve para apresentar esses valores para vocês. Todos os possíveis valores de uma proposição composta. Serve também para provar as equivalências notáveis, as negações e para validar argumento lógico dedutivo. Exemplo, dada a proposição, não é verdade que na minha escola, quando chove, não há aula ao ar livre. Vejam aqui o quando significa condição também. Quem também significa condição. A palavra que normalmente vem com outra palavra associada, dado que, é condição também. Observe que essas três palavras começam com a letra que. Isso significa que eu posso pegar uma palavra que começa com a letra Q e botar C no lugar. Quando chove, não tem aula. Se chove, não tem aula. Dentro da lógica, as duas estão dizendo a mesma coisa. Para desenvolver a tabela verdade, eu tenho que pegar a proposição e traduzir do português para o logiquês. Não é verdade que é uma partícula de negação. Começo colocando o símbolo ali, não é verdade que, e abro parênteses. Porque se tiver à esquerda ou no começo da frase, esse não é verdade que está negando toda a frase. Então, em princípio, não se preocupe muito com a tradução aqui para a linguagem simbólica, porque isso só vai ser bem entendido depois que a gente estudar todas as operações lógicas. Então, a tradução daquela frase lá fica assim. Não é verdade que está aqui em vermelho, ó. É o to e o parênteses, e a proposição que está à direita fica dentro do parênteses. Eu chamei chove de P. Está ali, P. Quando é C, é igual a C, está ali, ó. Então, se é C, então eu vou colocar uma flechinha. Se P, então não há aula ao ar livre, está representada por não que ali, ó. Então fica, não é verdade que, se P, então não que, traduzido para o logiquês. Aí eu vou lá agora e conto as proposições simples. Quantas tem aqui? Contar as proposições simples, tirem todos os operadores daqui, contem só as letrinhas. A letra sozinha. P, uma, que a outra. Negação é operador. Tira todos os operadores daqui. P e Q, duas. N é igual a 2. E aqui está a fórmula que calcula o número de linhas de uma tabela verdade. K é igual a 2 elevado a N. Esse 2 está destacado aqui. Alguém saberia dizer o que esse 2 está representando dentro da lógica formal? Anota essa pergunta aí e pergunta na aula ao vivo. É importante saber por que está esse 2 ali. E essa fórmula aqui é a fórmula do arranjo com repetições de elementos. Então, como o n é 2 aqui, eu tenho 2 elevado a 2 dá 4. A tabela verdade dessa proposição aqui vai ter 4 linhas. O próximo passo é eu desenhar uma tabela com 4 linhas aqui embaixo. Coloco uma coluna para a proposição P, outra para a proposição Q. Por enquanto, nós vamos ficar aqui na distribuição dos valores. Essa distribuição aqui de valores lógicos na tabela verdade, ela é mecânica. A partir dessa coluna aqui já começa a aparecer operações. Ó. Vamos ter que estudar as operações primeiro.
Então, olha só, a tabela verdade dessa proposição aqui, ela tem 4 linhas. Olha como é que é a distribuição. A coluna mais à esquerda, eu vou colocar metade das linhas, a metade de cima, com o valor lógico verdadeiro. A metade de baixo com o valor lógico falso. É sempre assim. Se a tabela verdade tiver 8 linhas, as 4 primeiras ficam verdadeiras e as 4 últimas ficam falsas. É metade e metade. Aqui, metade verdadeiro, metade falso. Começando sempre com verdade. A metade de cima verdadeira, a metade de baixo falso. À medida que eu avanço, eu vou pegando a metade do número que eu fiz aqui. A metade de 2 é 1. Então eu vou um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. E já terminei a distribuição mecânica dos valores lógicos aqui. Vocês podem ver que não tem nenhum conjunto repetido e não falta nenhum conjunto. Então, isso é só o início da tabela verdade. Outro exemplo. Agora ele deu em linguagem simbólica. Como é que eu faço? Tem que contar as letrinhas primeiro. Olha, ó, ali está não R. O não vai sair daqui. Eu vou contar só as letras. P, uma. R, duas. Q, três. R de novo, já contei o R. Tem 3 proposições simples. O N é igual a 3. Então, qual é o número de linhas? 2 elevado à terceira. 2 à terceira é 8. Então, a tabela verdade vai ter 8 linhas. Tem 8 linhas aqui. Tá, na coluna mais à esquerda, qual é a metade de 8? 4. 4 verdadeiros em cima, 4 falsos embaixo. Na coluna do lado, qual é a metade de 4? 2. 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos. Na próxima coluna, metade de 2. Metade de 2 é 1. Um verdadeiro, um falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Pronto. Está distribuído os valores lógicos nas proposições, que não tem operação. Ó, P, Q e R. Só das proposições. Ele está distribuído aqui de uma forma mecânica. Na próxima aula, nós vamos observar aqui agora como é que se faz a operação. Isso aqui é a negação do R. Se eu nego a verdade, vai dar. Se eu nego a falsidade, vai dar. Então, eu consigo já preencher essa coluna aqui. Mas as outras, eu preciso estudar as operações primeiro. Se eu não sei como é que funciona cada operação, eu não vou conseguir completar a tabela verdade. É importantíssimo dentro da lógica formal que vocês saibam desenvolver a tabela verdade e de uma forma relativamente rápida. Ah, mas essa tabela verdade é muito grande. Sim, a gente vai precisar, às vezes, desenvolver uma tabela verdade grande na prova. O que a gente vai fazer no curso é dar os elementos para vocês evitarem de desenvolver a tabela verdade. Isso é importantíssimo, vocês conhecerem a parte algébrica da lógica formal para se livrar de uma tabela desse tamanho aqui. Isso aqui foi uma questão de uma prova. Ele perguntava quando é que essa proposição grande aqui dava valor lógico falso. Tem apenas uma linha que faz essa proposição ter valor lógico falso. Nós vamos aprender a chegar nessa linha sem desenvolver a tabela verdade. Mas é importante que vocês saibam desenvolver. Então, o treinamento aqui ele é feito assim. Quando vocês estiverem estudando, vocês vão fazer tabela verdade para tudo o que for apresentado lá. Em vez de perguntar, professor, eu não sei se é equivalente. Cadê a tua tabela verdade? Como é que se vê na tabela verdade se ela é equivalente ou não? Isso tem que ficar aprendido, tem que entender, porque se eu não conseguir achar a álgebra que vai me economizar a tabela verdade, eu vou precisar desenvolver a tabela verdade. Se eu não treinei, eu vou ter que desenferrujar na hora da prova, não é possível. E depois de vocês terminarem de estudar o capítulo, vocês vão voltar para a tarefa. Dessa vez vocês vão responder as questões. Vocês vão observar bem qual é o ponto do conceito que vocês já têm retido, já têm gravado no cérebro, e qual o ponto que vocês vão precisar revisar. Aqui é a esperança que vocês acertem as 5 primeiras questões,
que estão propostas lá no capítulo. E procura nas 8 últimas provas, aqui está do teste ANPAD, mas vocês vão procurar em provas de concursos públicos. Procurem as 8 últimas edições ou peguem provas de concursos semelhantes. As provas para prefeituras, elas são semelhantes entre si. Até os programas têm pequenas variações de um programa para o outro. Mesmo assim, procurem questões daquela organizadora que vocês estão se preparando. E se tiver dúvida, encaminha para o plantão de dúvidas. Obrigado por assistir a esta aula, um abraço e até a próxima.